Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Visite o Banrisul na Expo Direto 2020. O agro é o nosso chão. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Para você sempre conferir aí e também divulgar. Nós estamos com a programação Real Time da RDC TV no nosso site, rdctv.com.br. Se você acrescentar /ao vivo, você tem acesso direto no player do nosso site com a programação Real Time da RDC TV, tá certo? Se você preferir programa a programa, lives dos programas, você tem as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no YouTube e no Facebook, também com lives dos programas, como agora está acontecendo já a live do Virando o Jogo. E você sabe, para todas as redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital. E pelo Facebook você interage conosco. Você manda os seus recados aqui para o programa que a gente vai debatendo e colocando as suas opiniões, as suas perguntas também no nosso debate. Tá certo? Então, aguardando aí a presença de vocês, já temos aqui nosso fiel telespectador lá de Santa Catarina, o Sérgio Luiz Ritt Moreira, que já começa perguntando, eu vou em seguida, vou dar voz aí para o Sérgio Luiz Ritt Moreira, porque é um assunto que nós vamos tratar no início do programa, né? Vamos começar falando sobre o Internacional, a vitória de 3-0, goleada em cima da Universidade Católica do Chile, e depois nós vamos abordar a questão do Grêmio, a vitória também importante do Grêmio lá em Cali, diante do América, dos colombianos do América. Estão aqui Diogo Rossi e Otávio Hoffmann, os nossos jornalistas, para debater o assunto. E também nós estamos recebendo com muita satisfação no Virando o Jogo, mais uma vez, tá, o Marcelo de Campos Afonso, que é o gerente de esportes, lazer, e agora também de Marcelo. Boa noite. Boa noite. Hotelaria e turismo. Hotelaria e turismo. Aliás, por falar em hotelaria e turismo, né, o hotel do Sesc na Protásio Alves, onde tem aquele complexo esportivo, então fica realmente de acordo aí, né, com as tuas atribuições. Porque nós temos um grande evento e grandioso evento, né, nesse final de semana, que é promovido pelo Sesc, que vai acontecer em Torres, como já é tradição, né? É o encerramento do veraneio, com o encerramento também, as finais do Circuito de Verão Sesc de Esportes, é isso? Circuito de Verão... Circuito de Verão Sesc de Esportes. Né? Porque é que são tantas as promoções do Sesc que eu termino, confesso, me atrapalhando, mas é porque também acontece o Estação Verão Sesc agora nesse período. Isso. Né? Que continua... Não, finalizou já. Finalizou isso, no final do mês de fevereiro, agora no dia 25 final de fevereiro. Isso. Ah, então, esse evento. E tem o Circuito Sesc de Corridas, que também está rolando, né? É muito... Isso aí. Muito bem. Mas vamos falar desses assuntos aqui no programa em seguidinha. Mas eu disse que nós íamos começar falando sobre o Internacional. Vamos acompanhar já os melhores momentos do jogo do Internacional. E o Marcelo, quando chegava aqui, me perguntava se o Internacional tinha jogado tudo isso ou se o La Católica, os chilenos da Universidade Católica, eram muito fracos. Eu vou repassar essa pergunta para o Diogo Rossi, também para o Otávio, mas o Diogo Rossi estava lá no estádio ontem. Não é? Não sei se o Otávio estava também no estádio, também os dois estavam lá. Né? Então, passar para vocês aí. O Católica é que foi muito mal ou o Internacional que foi muito bem? Ou as duas coisas? Acho que a Católica é um time ajeitado do futebol chileno, né? Só que há uma discrepância muito grande entre o que é o futebol chileno atual e o que é o futebol brasileiro, né? E eu vou me basear sempre pelas seleções. A seleção chilena não consegue renovar o seu elenco faz 4 anos, né? Então, automaticamente, o futebol chileno também não dá nenhum respaldo. Acho que é um time que vai incomodar um pouco, o América de Cali, por exemplo, né? Vai dar algum trabalho, que nem deu ontem para o Internacional em algum momento, nessas bolas de contra-ataque.
também pelo estilo do treinador, mas acho que o Internacional foi muito bem. Então, méritos mais do Inter do que deméritos do adversário, na minha visão. Eu acho que já havia uma tendência de o Inter ser melhor no jogo, por ser um time melhor do que a Católica, mas a forma como o Inter jogou ontem fez a Católica parecer pior do que realmente é. Acho que durante a Libertadores a gente vai ver que a Católica não é um time tão fraco como pareceu ontem, porque o Inter amassou muito realmente de uma forma que não vinha fazendo. Então talvez tenha até surpreendido a Católica nesse sentido. E o gol do Inter parecia ser só questão de tempo e depois que abriu a porteira, parece que os jogadores se tranquilizaram e aí foram fazendo os gols. Esse foi o gol do Guerreiro aí na cobrança de falta, né? Desviou e depois o goleiro ficou... Aliás, eles já estavam perturbados com essa marcação adiantada, super adiantada do time do Internacional, né? E é o estilo do Ariel Roland, né? Vamos lembrar, Grêmio Independiente, final da Recopa Sul-Americana, um time muito adiantado. Claro, era bem mais treinado, né? Tinha mais tempo de trabalho do Ariel Roland ali, mas o Internacional foi muito bem, foi soberano. Hoje foi utilizada uma palavra no Correio do Povo para manchetear a vitória do Internacional. Sim. E eu acho que até ela se encaixa muito bem. Qual é? O Internacional aniquilou a Universidade Católica. Em todos os sentidos. Conseguiu aniquilar o ataque, conseguiu estragar bem o sistema de defesa da Universidade. Eu acho que o Internacional foi muito bem. Méritos para o Eduardo Cudê, que conseguiu fazer algo que eu achei que ele não ia conseguir fazer. Que era trocar automaticamente a chave que ele havia prometido depois do jogo contra o Tolima. Nós falamos sobre isso. Eu tinha convicção, pelo que tinha sido a demonstração do Internacional em alguns jogos do Campeonato Gaúcho, mesmo com um time reserva, mas a maneira como ele estava, além de posicionar, o comportamento do time. Que e eu falei isso aqui em outra oportunidade, não é só a marcação alta, que isso o ano passado o Odair em algumas oportunidades também fez. Tudo bem, agora vamos dizer que é prático o Internacional ter a marcação super adiantada. Mas não é só isso. Além da marcação é o posicionamento pronto para dar o bote, que é o que a gente vê muito nos times argentinos, mas também uruguaios, os times aqui da América do Sul de uma maneira em geral. Ou seja, tem a marcação e dão o bote. É um jogador dando bote, é o outro chegando para o bote e às vezes um terceiro na espera. E parece que o Cudê, desde o início, já implementou isso no Internacional. Mas o que eu queria saber de vocês que estiveram, né, no estádio é até que ponto as mudanças feitas pelo Eduardo Cudê, a entrada do Thiago Galhardo no lugar do D'Alessandro e a entrada principalmente do Marcos Guilherme, né, no lugar do Lindoso, se isso contribuiu ou até foi decisivo para que o Internacional tivesse essa produtividade? No caso do Thiago Galhardo, eu já tinha dito aqui que o Internacional tinha um problema para resolver bom, que era como escalar o Thiago Galhardo entre os titulares. O problema é que, neste momento, aparentemente, Thiago Galhardo titular significa D'Alessandro fora, o que para mim é um problema, na minha visão. O Bosquilha para ti é titularíssimo. Sim, absoluto. Não pode o D'Alessandro... Não. Para mim, Bosquilha é o que o Edenilson é. Os dois são bem parecidos em algumas coisas e dão motores pelos dois lados, um pela direita e outro pela esquerda. Um é um meio que vem mais de trás e se projeta para frente, o outro é um meio mais da frente que vem para trás. Também vai atrás. Isso. No caso, Edenilson e Bosquilha. E eu gosto muito, não do Marcos Guilherme. Sim. Eu gosto muito do que o Marcos Guilherme faz com o Edenilson, que é justamente dar para ele a oportunidade de ser um jogador mais centralizado e automaticamente ter essa possibilidade de criar pelo meio ou até, porventura, abrir, né, pelos lados. Tem uma liberdade de movimentação muito grande. Total. E deu uma fluidez para a saída de bola do Inter que vinha sendo problemática, porque vinha sendo lenta, que a gente não tinha visto ainda, porque a gente batia na tecla, né, do Lindoso e do Musto, não tá dando certo, tá muito devagar. Perfeito. O Musto recua quase como terceiro zagueiro. Ontem isso quase não aconteceu, porque o Musto era o primeiro homem a receber a bola e dali era uma intensidade para levar essa bola para frente na transição ofensiva muito grande. Sabe que eu quando se falava isso, aqui nós não chegamos a falar nisso, não está dando certo, né? Mas eu ouvi muito isso nos debates, que não está dando certo com a expressão que o Otávio usou. Eu nunca considerei que não estivesse dando certo, porque
justamente era isso. Não, dentro do objetivo que ele queria, estava dando certo. Sim, sim. Era o objetivo do Eduardo Cudê, era esse. Né? Era ganhar de 0-0, porque nós não podemos esquecer que o Internacional já começou a viver a Libertadores da maneira que só os outros times vão viver daqui a 6 rodadas. É que, para mim... Sabe? Começou já aquele negócio do gol qualificado e tudo mais. Né? O Internacional, pelo fato da pré-Libertadores, já começou de cara com esse regulamento. Mas eu tinha um medo, especialmente pelo fato de... O Otávio falou, né, não deu certo, mas eu tinha medo que esse fato de não dar certo, de ser uma ideia que não estava agradando, fosse difícil de mudar. Porque não é tão fácil num trabalho que está começando você pegar um time e botar 2 volantes de marcação e automaticamente quando você troca, ele continua dando certo de uma outra maneira. Né? Eu já tinha falado isso, eu acho, aqui uma vez e volto a repetir. Para mim, o que mais me surpreende no Internacional hoje não é o trabalho do Eduardo Cudê. É a maneira como os jogadores compraram o trabalho dele. Compraram a ideia. Porque você pode ter um trabalho esplendoroso, ser magnífico. Se quem trabalha com você não compra a ideia, não vai pra frente. E todos os jogadores aparentemente compraram a ideia. Tanto que o Rodinei, por exemplo, ontem, pra mim, claro que tem o fator Saravia, por exemplo, sim, né? mas ontem o que ele jogou beirou o absurdo perto do que ele já tinha jogado. O próprio Wendel vem tendo uma movimentação muito maior do que tinha antes. Quer dizer, o que tem a impressão no time do Internacional é que quem não entrar naquele ritmo vai ficar tão exposto, vai ficar que evidente. vai se deletar do time. Sim, não tem como... mas ali, dentro daquilo que eu falei de não estar dando certo, era na ideia, na concepção que a gente tinha do que o Cudê ia querer fazer, que era justamente o que fez ontem. E ontem deu certo demais. O Edenilson por dentro, que alguns tinham dúvida também se ia funcionar, funcionou muito bem. O Marcos Guilherme correndo o jogo inteiro e ele tem uma velocidade absurda. Então isso ajudou muito. O Wendel foi muito bem e o Thiago Galhardo, aí entra a questão do D'Alessandro, que é delicada, mas que... a forma como os dois atuam do lado do Guerreiro é muito diferente, porque o D'Alessandro tem o cacoete de voltar um pouco para pegar a bola. E o Thiago Galhardo fica mais junto com o Guerreiro, movimenta mais. Os dois juntos finalizaram muitas vezes ontem, chegaram muito. O Thiago Galhardo quase faz um gol de letra. Quando se fosse o D'Alessandro, talvez já está mais aberto para receber essa bola na linha de fundo, como fez contra o Tolima, enfim. Vamos ouvir o Eduardo Cudê falando primeiro sobre a melhor partida do Internacional, né, que foi essa de ontem. Queria saber de você, né, se você também concorda conosco pelas análises que fizemos no decorrer da partida, de que sob sua direção, nesses agora 12 jogos, foi a principal atuação, foi a melhor atuação da tua equipe. Sí, coincido seguramente que sí, pero creo que también coincide con lo que yo vengo falando, ¿no? Que es un trabajo, necesitamos tiempo, necesitamos que los jugadores entiendan el sistema para poder, como hicimos hoy, poner muchos jugadores de ofensiva. Tiene que haber un trabajo, un equilibrio, y bueno, creo que hoy lo hicimos muy bien. Y bueno, estoy contento porque los jugadores vienen trabajando en gran forma, esforzándose y bueno, fue un lindo juego, le pudimos regalar a la torcida un buen espectáculo y seguramente nos vamos muy felices esta noche. E o assunto outro também importante, que inclusive o Otávio abordou agora, era o motivo da pergunta do Sérgio Luiz Rete Moreira, que ele disse: cheguei já perguntando, D'Alessandro manda no vestiário ainda? Será que depois de ontem ainda vai ter chance de ser titular? Quem responde é o próprio técnico do Internacional, Eduardo Cudê. Pienso cada juego y a partir de ahí vuelvo a decir lo mismo, acá no hay nombres. No hay un nombre particular, no es D'Alessandro, no es Guerrero, no es Cuesta, no es Lomba, es tratar de ver
quiénes son los que creo que son los mejores para iniciar en cada juego, o están mejor para iniciar cada juego, o son la necesidad de ese juego. Y lo van a entender porque hay una competencia sana, hay un gran grupo humano que para mí es muy importante, que trabaja muy bien, que disfrutan del día a día. Y bueno, después estoy para decidir, ¿no es cierto? Estoy para tratar de hacerlo mejor para el grupo, para Inter. Y no son situaciones agradables para ningún entrenador. A mí no me ha gustado tener que sacar a Lindoso hoy, pero creo que esto era lo que tenían que iniciar hoy, lo cual no quiere decir que mañana no inicie el Lindoso u otro jugador, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso vuelvo a repetir, para eso estoy, para tratar de ver los últimos juegos de los rivales, ver qué es lo que creo que más nos va a beneficiar y bueno, y tratar de falar con la verdad, porque yo no mentí cuando dije que la fase de grupo iba a ser diferente y que hay un margen de error y que el equipo podía jugar distinto. Ahora también estoy convencido que hicimos bien las cosas en las primeras 2 fases, que era lo que se necesitaba para no tener error y para meterse de lleno en la Copa Libertadores. E ele tinha alertado realmente sobre isso antes. Depois do jogo contra o Tolima ele disse, né? Agora, eu tô curioso uma coisa, e para mim essa resposta na entrevista coletiva foi a melhor que o Eduardo Cudê deu. Ele deu várias boas respostas, mas para mim essa foi a melhor, que foi assim: não tá fora do time do Alessandro, mas também o Lindoso não tá fora. E o Grêmio, por exemplo, que é o próximo adversário, pode fazer com que os dois voltem. Tanto o Lindoso como o do Alessandro. E aí, mas o Marcos Guilherme é muito melhor, corre muito mais. Ok, mas o Lindoso marca mais. Eu não tenho certeza se o time que jogou ontem vai jogar partidas contra o Grêmio fora de casa, contra o Flamengo fora de casa. Contra a própria Católica fora de casa. Exato, contra o próprio América de Cali, por exemplo, que ontem, a gente vai falar no Grêmio depois, mas para mim é surpreendente a maneira como o Grêmio joga e vence também fora de casa. Mas é isso, o Inter em casa vai ser esse Inter vai jogar contra o Grêmio no Beira-Rio, não tenho nenhuma dúvida. Propondo, jogando, tentando o resultado. Agora, fora de casa, Eduardo Cudê é um técnico que, por mais que não tenha uma vasta carreira ainda, né? Ele é bem inteligente, ele foi campeão argentino, que não é fácil também. E ele já conhecia bem o técnico da Universidade Católica, né? Isso, Ariel Roland. O Ariel Roland. Aliás, o Ariel Roland que era treinador de hóquei na grama, né? Isso, exato. Hóquei na grama. E como é que é esse negócio, Marcelo? Tu que é gestor de esportes, né? Como é que o treinador sai de técnico de hóquei na grama para técnico no futebol? O que eu vou te dizer? Né? Não, na verdade, sim. Acho que o esporte possibilita muito, principalmente a questão da gestão esportiva, né? Acho que tu tem essa facilidade quando trabalha no esporte de talvez conhecer várias modalidades, né, e poder transitar, enfim, trabalhar por várias, né. Principalmente a gente que organiza muitos eventos, tu organiza desde corrida de rua, que a gente estava falando aqui, até eventos mais complexos, como uma mountain bike ou um triatlon, que envolve 3 modalidades, né. Então, acho que parte um pouco disso, né, de tu tem a questão do esporte, a questão da gestão esportiva, né, e isso aí talvez te faça transitar com mais facilidade, né, em outras modalidades esportivas, né. Nós tivemos aqui no Campeonato Gaúcho, mas terminou já sendo demitido, né? Era o técnico do do Aimoré, o PC, que era técnico de futsal e campeoníssimo no futsal. Sabe que até eu fui procurar, quando falaram do PC, técnicos que passaram por outros esportes pararam no futebol. E são pouquíssimos. O Ariel Roland, por exemplo, se a gente joga na internet, né? Coloca lá, técnicos que passaram por outros esportes. Ele é o primeiro. Para ver, primeiro, como é recente e, segundo, como pouquíssimos passam de um esporte para outro, né? Então, é claro que cada um tem as suas valências e é isso aí. A gente tem visto muitos treinadores bebendo da fonte de outros esportes. Isso. Eu lembro do Roger Machado falando muito do basquete, até do handball, enfim, eles vão puxando. Mas sair dessa área e vir para o futebol é complexo, é difícil. Na parte esportiva, no caso do atleta, o ideal, a gente até
que a fase inicial, quando a criança está começando, que ela participe de todas as modalidades esportivas, que vai te dar uma bagagem corporal para te trabalhar depois qualquer esporte. O basquete que vocês comentaram agora é que, se tu olhar o futsal hoje, a marcação é a marcação do basquete. Então, tu te proporciona valências físicas que vai te ajudar. Então, o ideal é que a criança até 8, 10 anos participe de todas as modalidades esportivas e depois escolha uma, né? Então, voltando um pouco para a parte do atleta, né? Claro. Não do treinador, enfim. Né? Mas é interessante realmente isso. Agora, um outro fator também, que ontem... O Guerreiro já tinha feito o gol, né, que deu a vitória para o Internacional contra o Tolima. Isso. Tá? Sim. Mas ainda existia uma cobrança em cima do Guerreiro. E aí ontem ele fez gol, deu passe para gol e tudo mais. Né? Mas ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala sobre essa cobrança por gols, como é que sente, né? E ele particularmente sentia. Sim, uma cobrança que não só eu me faço dentro do time, acho que somos um grupo e quando a gente as coisas não saem como a gente quer, fica se cobrando, vejo meus companheiros sempre se dedicando nos treinos, fazendo a mais, e a gente faz isso dia a dia. Eu fico me cobrando como atacante, obviamente, sempre participar do jogo, sempre estar, quando tenho bola área, né, sempre participar como centroavante, referência, tenho que estar aí sempre, né, participando das bolas, pegando as bolas e tudo isso. Mas dia a dia um se cobra, um quer mais e tu vai conseguir só com trabalho. Então sempre focado no que um quer, sempre pensando que é o time quem joga e que tenho que colaborar com o time assim. Eu não esteja fazendo gols, eu tenho que colaborar com o time porque quem ganha é o Inter. Não ganha só um jogador nem dois. Ganha o Inter, o grupo, e para isso não tem que trabalhar. É um grande jogador, né? Não tem... Pode, como todo centroavante, daqui a pouco fica numa maré de poucos gols ou não fazer gols. Eu só não gosto de duas coisas no Paulo Guerreiro. E não tem nada a ver com futebol. É o quanto ele reclama. Sim. Eu acho ele muito chato em campo, deve ser horrível de jogar contra ele, o que é ótimo pro Inter, né? O jogador tem que reclamar, tem que ser chato. Às vezes eu ia dizer com ele também. Deve e ser. Às vezes E a outra coisa é como ele insiste desde que chegou em dizer em entrevistas coletivas que a bola não chega. Porque não tem como fazer gol se a bola não chegar. Porque não tem ninguém perto de mim e a bola não chega. É chato ele externar isso, mas é verdade, né? Mas conversa internamente, fala, né? Sei lá. Eu não sou politicamente correto, né? Porque as pessoas podem pensar, isso é politicamente correto, não pode falar do lado do treinador. Não, mas é que tem coisa assim que para gestão de grupo é chato, né? Porque ele cobrou o grupo. Querendo ou não, quando vai para a coletiva e diz... uma culpa. E ele também tem culpa, né? Às vezes a bola chega e ele tem que fazer o gol. E ele já errou alguns. Não, mas isso aí é do jogo, né? Isso, mas é que ele não pode dizer... Do jogo. Só que ele não pode reclamar que ele quer 15 bolas para fazer duas, né? Ontem o Inter finalizou 28 vezes. Mas nem todo jogo vai ser assim, não. Exatamente, não é todo jogo que tem 28 finalizações. E a tendência é que se o Inter repetindo jogos assim, atuações desse jeito... Por mais que nem sempre vai ser nessa intensidade, enfim, os outros times vão se armando contra o Inter também. Agora ainda é uma novidade, muitos times vão ser pegos não de surpresa, mas ainda vão ter novidades nesse jeito do Inter jogar. Agora, com o tempo já muda, então a tendência é que o Inter não chegue tanto assim na área do adversário tantas vezes. E outra coisa, vamos lembrar que dentro dessa ideia que tu trouxe, né, de que os times vão se adaptar, o próprio Grêmio tá jogando num estilo porque teve que enfrentar o Inter. Os 3 volantes que jogam contra o Inter no Clássico Grenal da vitória de 1-0 são uma adaptação do Renato para enfrentar o Inter. Que são 3 volantes. É que a gente passou a chamar volante todo mundo que está no meio, né? Para ficar dentro da linguagem atual, todo mundo é volante. Mas é uma adaptação para enfrentar o adversário. Eu já não sei se ele não vai ter que fazer uma nova adaptação para enfrentar o próprio Inter quinta que vem. Bom, porque ele vem fazendo algumas mudanças. A gente vai entrar no e vamos entrar no assunto do Grêmio em seguidinha. A Ângela Colorada está conosco. Também conosco o Rudinei Rodrigues Pedroso, que diz aqui: boa noite, belo programa. Inter começou bem, o técnico achou o time e D'Alessandro é banco nesse novo time do Internacional. O João Feijó também conosco,
o Rogério Pons da Silva, excelente programa, Rogério. Jaqueline Hoffmann é parente? É mãe. É mãe. Tá dando boa noite então para a dona Jaqueline. Beijo para ela. E cumprimentos, parabéns. Eu sou testemunha não só do desempenho do filhão, do Otávio, aqui no programa, mas também, eu diria mais ainda, lá na nossa entidade, na Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, onde o Otávio é o nosso jornalista lá na ASEG. O Arthur Roberto Borges, grande Borges, está conosco, a Carla Brasil também, o Francisco Juba, o Assis Francisco Marini, da Alessandro Banco, Dona Yesha Lebed está me assistindo também, ok, tá. Fiscal, tá, ok. Só tem a gente aqui. É tranquilo. O Kleber Araújo, lá de Curitiba, tá. No time de ontem eu mexeria apenas um nome, colocaria o Praxedes no lugar do Bosquilha, pela facilidade de jogar, de colocar. Ele deu. O Praxedes fez 1 ou 2 lances, né, de passe para o Gustavo. Ele quase consagrou o Gustavo na estreia, né? É isso aí. Mas o Gustavo mostrou... Tu entrou nessa de Gustavo também? Que é o nome dele, não, né? Não, o nome dele é Gustavo. Não, o nome dele é Gustavo. O nome futebolístico. O nome futebolístico dele é Gustavo. O próprio Gabriel Barbosa, por exemplo, quem? É o Gabigol. Virou Gabigol. Não, e o Gustavo só virou Gustavo... Porque pilhou gol. Não, e porque tinha o Gabigol antes. Aí o bem. pessoal, Bom, então os coleguinhas Gustavo, de São Paulo quiseram fazer a mesma Gustavo, coisa. camisa 30 do Inter, ontem que fez a estreia na Libertadores, o Praxedes deu um passe entre linhas para ele, que ele ficou na cara do goleiro e nitidamente, também por um pouco de falta de ritmo, me pareceu, mas né? Ele não... Mas ele não poderia ter perdido. E né? ele não sabia muito o que fazer, ele me pareceu, porque ele olha para o goleiro, daí eu acho que ele pensou em cobrir o goleiro, mas estava meio perto. Mas esse já foi o segundo lance. Sim, esse é o segundo lance. O goleiro ele defendeu rouba com uma passe bola, perto. ele rouba uma bola primeiro e tenta o lance e depois ele perde o gol. Porque antes teve uma outra bola enfiada pelo Praxedes também, para o mesmo Gustavo, mais pela meia esquerda. Sim. Que aí ele tenta tirar do zagueiro e aí é o escanteio. Sim. Mas, de qualquer maneira, né, a questão não é o Gustavo, a questão é o Praxedes, que é o que propõe aqui. Acho só que... calma, né? Calma, é muito bom, mas a gente tem que ver como positivo ele está entrando no jogo de Libertadores já. A única coisa que já é algo bom. A única coisa que briga contra nós nessa ideia da calma são os outros clubes, né? Que usam e abusam dos jogadores sub-18, né? Sim. E dão resultado. Por exemplo, ontem o próprio Santos, né, que venceu Defensa e Justiça de virada, usou o jogador sub-18 para fazer um gol de vitória, o Caio Jorge. Mas aí, no caso do Santos, é mais por necessidade. Tudo bem, mas mas é que assim, o Santos ele pode até enganar a gente se quiser, né? Porque a necessidade é atual. Mas o Santos sempre lançou garotos. Isso é verdade. Não, o Santos sim, mas a gente tem o Fluminense, está sempre recheado de jogadores da base, mas também vem de uma necessidade, enfim. E eu acho muito mais positivo quando tu lança o garoto assim, quando o time tem mais estrutura, ele não precisa chegar e resolver. Não. E aí até quando ele erra, a torcida não pega tanto no pé, é um pouco mais tranquilo para ele trabalhar. Agora tem que ter calma com o Praxedes, porque senão se cria uma expectativa muito grande, que daqui a pouco pode ser prejudicial até. Isso, né? É menino, né, o Marcelo? Tu sabe bem como é que se trabalha com jovens, né? Sim. Tem que cuidar isso muito. Daqui a pouco pode queimar uma etapa aí, né, prejudicar a carreira. Assim como a gente já viu vários, né? Exato. Muito delicado. O Francisco Juba está elogiando o Marcos Guilherme aqui pelo profissionalismo, né? Lembrando que ele contratou 4 profissionais para ter um rendimento melhor, né, no Internacional. E o Murilo Santos vai na contramão do que está se falando aqui. Ele diz o seguinte: iludidos. O Grenal vai mostrar a verdade. Esse time colorado não pega G8 este ano no Campeonato Brasileiro. É a opinião do Murilo Santos. Vamos ver, né? Vamos ver, tem que dar tempo ao tempo. Bom, de qualquer maneira, nós vamos continuar falando, mas vamos focar mais no Grêmio em seguidinha. Eu quero lembrar para vocês que o Banrisul está na Expo Direto. Então, visite o Banrisul, visite a Expo Direto 2020 e você vai ter lá o Banrisul, porque você sabe, o agro é nosso chão, né? O Banrisul é nosso e o agro é o chão do Banrisul também. Banrisul Digital, que sempre é à disposição daqueles que são clientes do Banrisul. Você, cliente Banrisul, não perca mais tempo, se não utiliza o Banrisul Digital, baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é um aplicativo completo para facilitar a vida do cliente Banrisul com toda a segurança. Banrisul Digital,
tudo no seu tempo. Vamos conferir a mensagem do Sesc e do Zafari e nós voltamos em seguida. Circuito Verão Sesc de Esportes, dia 7 e 8 de março, a partir das 9 horas, etapa final na Praia Grande, em Torres. No sábado, dia 7, Diogo Nogueira sobe ao palco cantando seus maiores sucessos. Às 21 horas, na Praça da Sapt, Praia dos Moles, show gratuito. Final do Circuito Verão Sesc de Esportes, apoio Prefeitura Municipal de Torres, realização Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Rapaz, essa hora, a gente vendo, né? Não tem como, eu vou sair daqui e vou passar no Zafari, não tem como, né? Realmente, você sabe que no Zafari, né, a sua economia, economizar é comprar bem, e isso você tem no Zafari. Né? Um grande abraço para o professor Leandro Brandão, né, me cobrou aqui ontem, mas também eu voltei a treinar na segunda-feira, lá no ciclo 21, e aí tive que fazer um teste ergométrico na própria segunda-feira. Tem que fazer, não, Diogo. Sabe como é que é? Chega uma fase da vida da gente, uma idade, né, que aí a gente tem que estar sempre controlando. E aí, na terça-feira, eu não consegui voltar a treinar e fazer um teste ergométrico, né, a famosa esteira. Aí ontem foi folga. Aí hoje ele me cobrou, mas eu estava lá. Professor Leandro Brandão, um grande abraço, CT Ciclo 21. Professor Leandro Brandão está bonzinho. Ele continua com a promoção da Semana Free, da Semana Grátis, né, para você conhecer o trabalho lá no CT Ciclo 21. E tem um negócio muito legal, né, que vale a pena realmente. Tem várias outras coisas, a maneira como o professor Leandro Brandão trabalha é muito legal, é intenso, mas realmente dá resultados. E o que eu acho muito legal é a famosa caixa de areia, lá no CT Ciclo 21. Né? Quem já praticou esportes de uma maneira talvez um pouco mais, eu não diria nem profissional, mas mais competitiva, sabe o que é a importância de você trabalhar na areia. Né? E a gente vai ter, nesse final de semana, lá em Torres, o encerramento do Circuito Verão Sesc de Esportes, onde os esportes são praticados na areia. Então, professor Leandro Brandão, um grande abraço. Amanhã estamos juntos de novo. Só lembrando, o CT Ciclo 21, o endereço, Avenida Ipiranga 4660, né? O endereço lá, 4660, tá? É porque são dois prédios juntos, então tá 4668, mas é a mesma coisa, tá? Na Avenida Ipiranga. E o WhatsApp, 51, o código de área, 99606-1956. 99606-1956, o WhatsApp lá do CT Ciclo 21. Mas aí eu estava falando da questão da areia, Marcelo. Essa é uma festa que já está consagrada, né? Esse é um evento que, na verdade, ele é tradicional no nosso litoral, a gente estava até comentando agora aqui, né? Ele começou lá nas finais na Praia do Cassino. Depois que a gente adquiriu o hotel lá em Torres, ele acabou indo para Torres, né, em função do hotel. Vocês saíram do sul para o norte. Da estrutura, né? E sem falar das belezas que tem a Praia de Torres, né? Então, é um evento que ele já é esperado, ele começa nas etapas classificatórias em dezembro. São realizadas em torno de 100 municípios as classificatórias, onde o campeão de cada município, de cada modalidade, vai para a final em Torres. Então, nós estaremos lá com em torno de 1.900 atletas, né, na Praia Grande, ali em Torres. Tá, 1.900 atletas nessas finais, nesses final. 2 dias. Participam em torno de 12 mil atletas. 12 mil atletas em todo o estado. Em todo o estado para garantir as vagas nas finais. E, então, assim, nós temos atletas que aqui de Porto Alegre, como jogam aqui, não garantem vaga, vão circulando pelo estado aí para tentar conseguir a vaga para a final, né? Teve uma equipe mesmo lá de Santa Rosa que foi garantir a vaga aqui em Porto Alegre, disputando, então eles... A importância que o evento, né, tem para o estado nessas modalidades, né? Então, a gente tem o futevôlei masculino e misto, tem o vôlei de duplas masculino e feminino, o beach soccer masculino e feminino. Nós temos também o handball de areia, também masculino e feminino, e o beach câmbio, que o câmbio é uma modalidade adaptada do voleibol
para uma certa idade, né? E a gente levou isso para areia também, criando o beach camp. Sim, é mais adaptado para mim. Né? Mas eu não me entrego, eu vou nas outras também. Mas já para o pessoal mais experiente. Né? Isso. E esse ano a gente, até por ser uma modalidade olímpica agora, nós tínhamos o basquete de areia e a gente tirou o basquete de areia e incluiu o basquete 3x3, que vai fazer parte da próxima Olimpíada. Então é a única modalidade que não é de areia, mas vai estar jogando ali. Quem conhece a Praia Grande tem uma quadra bem em cima ali de cimento, onde vai ser disputado o basquete 3x3, que é a novidade desse ano. Né? Sim. E essas são as disputas esportivas, né? Que começam sábado de manhã e se prolongam no domingo. Isso, até em torno de domingo, ali por 14, 15 horas, está encerrando as finais com a premiação dos campeões estaduais. Aí. Tá. Isso vai ser na Praia Grande. Praia Grande. Mas na Praia dos Moles nós temos no sábado de noite também um grande evento, né? Exatamente. A gente tem sempre um show nacional que a gente leva para também a questão cultural, que é para os atletas e também para a comunidade, né? Não só de Torres, porque se deslocam gente de todo o estado para assistir o show. Então nós temos às 21 horas ali na Praia dos Moles, ali, em frente à SAPT, o show do Diogo Nogueira, totalmente gratuito, né, fazendo a parte cultural desse evento. E o importante, Rogério, assim, é que uma das bandeiras, né, defendidas pela FEComércio é a questão de fazer a economia girar, né? Claro. E isso a gente tem depoimento. Tu imagina, está acabando o verão e nem sempre, às vezes, o verão dá aquele resultado para o comércio esperado, né? E de uma hora para outra chega em torno de 2.000 atletas que vão consumir, não só a parte de nutrição, mas também a questão de hoteleira. Então, Torres ganha muito com esse evento, não só na parte esportiva, mas também na parte da economia. Né? Sim, para Torres, prolonga o veraneio, né? Prolonga o verão. Mais a importância que esse evento tem para o município de Torres. Né? Não, e junto com os atletas que vão competir, vão muitos familiares. Eu tenho ido e vou nesse sábado também lá, para acompanhar mais uma vez. E tenho visto, é muita gente mesmo. Sabe que é curioso, tem até equipes que se planejam, tem equipes que se planejam que já acham que vão ganhar, que chegam até a reservar já pousadas e acabam não classificando e mesmo assim permanecem e vão com excursões para curtir o evento, que realmente é um belo evento. Né? Realmente, é um congraçamento, né, muito interessante. E eu diria assim, extremamente profícuo, porque você convive na parte esportiva. E a gente sabe que o esporte realmente ele une e tem também a parte do lazer cultural que é o show. Né? E o Diogo Nogueira, que eu tenho falado aqui, o Diogo Nogueira tem uma ligação com o esporte, né? Sim, ele foi jogador de futebol. Foi boleiro, né? E essa questão, a gente tem esse caráter esportivo que assim, não é só o caráter da competição. Claro que a competição faz parte, né? E vai ter um campeão, é óbvio, né? Mas também essa questão da integração. A gente tem exemplo de pessoas que não conheciam praia, nunca tinham tido a oportunidade de ir à praia, principalmente a Torres. E aí as pessoas ter essa oportunidade através do esporte, né? Então isso realmente é o gratificante, né? Sem dúvida alguma. E Torres é uma praia muito... Às vezes produz algumas coisas assim que... Às vezes... Fiquei sabendo que tem um Torres aqui. Não suspeito pra falar, né? Pô, é bonito demais aquilo lá, né? A gente tem que sair, às vezes, pelas oportunidades que a vida nos dá, mas sempre que eu posso, esse fim de semana, eu vou estar lá de novo para conferir os shows. Né? A tua família mora em Torres ainda? Isso, minha família mora. No meu passado futebolístico, eu joguei futebol contra o Torrense. O Torrense foi... Joguei contra o Torrense. 98, 99, o Torrense foi campeão. Pô, entreguei minha idade. Mas tu jogou lá por Bagé? Sim, fui goleiro do Clube Esportivo Bagé por 6 anos. Né? Joguei os gauchão em segunda divisão aí. Tem passado aí. Maravilha, Marcelo, maravilha. Olha aqui, ó, o Assis Francisco Marini estava perguntando qual a nossa opinião. Não sei se é em cima do que o Murilo tinha dito, né, que nós estamos iludidos aí com o time do Internacional, mas enfim, o Hermes Servieri está conosco, o Eduardo de Souza, não sei se o Eduardo de Souza é o Eduardo que está morando nos Estados Unidos. Ele só botou que está assistindo. Talvez seja o Eduardo que está nos Estados Unidos, que trabalhou comigo há muito tempo, o Eduardo. O Vanderlei Mokzulski, ele entra nessa vibe aí. Guerreiro, tem quantos gols em Grenal? Não marcou ainda, né? O André Busca está conosco, o Edson Rosa.
ele responde, o Edson Rosa, isso é muito legal, os nossos telespectadores ficam entre eles. O Vanderlei perguntou isso, quantos gols o Guerreiro tem em Grenal? E o Edson está dizendo o seguinte, mesmo número de Mundial FIFA do Grêmio. Isso não vai terminar nunca, né? Isso não vai terminar nunca. Bom, vamos falar do Grêmio, mostrar os lances aí, os melhores momentos dessa vitória importantíssima do Grêmio. Você ganhar fora de casa na Libertadores é muito importante. E a vitória de 2-0 sobre o... Não é a Universidade, né? É o América de Cali. Isso. Universidade, sabe uma coisa que me chamou, que eu não sabia, Rogério? Rapidinho, só sobre o resultado aí, o primeiro gol, né? O gol impedido, mas não tem VAR, vale o gol, né? Não tem VAR, vale mesmo assim. Foi confuso o lance, eu vou deixar por essa, foi um lance meio confuso. Mas tem o detalhe seguinte, né? Agora é um novo critério de desempate o número de gols que tu faz fora de casa na Libertadores. Eu não sabia. Agora é, né? Agora é um critério de desempate futuro. Depois de todos, o gol qualificado fora de casa na fase de grupos também é um... Importante. Então é importante essa vitória por 2-0 do Grêmio fora de casa. Agora, duas coisas. Uma, eu tô surpreso que esse seja o campeão colombiano. Ponto. É um time desfalcado, é verdade. 4 jogadores importantes não jogaram. Isso tem que ser levado em consideração. Há muito tempo não disputava a Libertadores. Há 11 anos não disputava a Libertadores. E o Grêmio fez um jogo, sabe assim... Bem ok, né? Bem ok. Nada mais que isso. Okay. Bem ok. Jogou o suficiente depois que fez o segundo gol, administrou, porque o América de Cali não demonstrou muita força de fazer gol, estava sob controle, o Grêmio tirou o pé também, não conseguiu chegar muito à frente e se contentou com 2-0. Não digo que não devesse se contentar, porque, né? Que golaço do Mateuzinho, casa, o golaço do Matheus. Aí é que eu vejo, vocês lembram? E ele brincou, né? Que não foi ele que fez o gol, né? Foi a camisa 7, né? A camisa 7, que era do Luan. Mas aqui, ó, vocês lembram que eu falava muito que a questão do Maicon, o Maicon jogando, fazia com que o Matheus ficasse muito atrás e se perder essa qualidade do Mateuzinho, tá? Era algo que o Grêmio tinha que resolver. Como é que o Grêmio resolveu isso? Tendo um outro jogador para ficar mais atrás e liberando. Ou seja, o Maicon pode fazer aquele jogo que é importante, eu reconheço, mas não prejudica mais o Mateuzinho. O Mateuzinho pode mostrar toda a qualidade dele, inclusive perto da área. Mas sabe que eu sou um cara muito crítico, né, a alguns treinadores e tudo mais, e a gente já fez críticas a ele aqui, mas fazer um elogio ao André Jardine. Porque na seleção olímpica, quando todo mundo imaginou que o Matheus seria o primeiro homem e o Bruno Guimarães fosse o segundo, ele inverteu isso e transformou o Bruno Guimarães num primeiro homem que está destruindo na Europa agora já. Sim. E o Matheus mostrou ainda mais que de segundo ele poderia render, né? E o Renato entendeu rapidamente que não tinha como tirar o Lucas Silva do time do Grêmio. O Lucas Silva, hoje indiscutivelmente, ele é o mais titular depois do Matheus Henrique. Eu acho que esse sistema com os 3 volantes ali, esses 3 meio-campistas, está com os dias contados até o Jean-Pierre voltar. E aí eu acho que quem sobra é o Maicon, por característica de um pouco de falta de intensidade. Mas... Eu acho que precisa desse meio de campo como o Lucas Silva, que é um cara que vai proteger um pouco mais e que tem uma saída de bola qualificada e que aguenta mais o jogo. E tem uma outra coisa que é uma outra valência do Lucas Silva. Ele tem um ótimo chute de fora da área. Ele é um jogador que bate muito bem de fora da área. A bola do rebote é importante, o Grêmio não tinha essa bola do rebote. Né? Agora, eu só tenho cautela com esse negócio do Jean-Pierre. Mas eu concordo com o Otávio se o Jean-Pierre jogar o que ele não nos mostrou ainda, né? Não, mas aí tu já começa com o que tu está dizendo, a minha tese a minha opinião. Ele tem que começar a ser mais intenso, mais rápido. Mas acho que se ele seguisse a progressão que ele vinha tendo antes de se machucar, era uma tendência, eu acho. Sim, claro, agora a gente não sabe qual é a lesão, tem a teimosia do Renato também, que a gente não sabe se vai colocar o Maicon no banco, eu já não sei o que ele vai fazer assim. Com o Thiago Neves, por exemplo. Esse é um caso, ontem, por exemplo, ele não põe. Né? Eu acho que o Thiago Neves é o jogador que está mais fora desse meio campo. Mas sabe o que mais me surpreende? É que o Renato ele é um pouco estranho, assim. Ele é estranho pra gente, né? Porque a gente está mais acostumado com o óbvio, né? E o Renato ele é muito longe do óbvio. Tassiano estava sumido. Tassiano estava sumido. E ontem no jogo da Libertadores da América, com o Grêmio ganhando fora de casa,
para tentar controlar o jogo, ao invés de fazer o óbvio, que era botar o Thiago Neves, que não tinha nenhuma condição de jogar, mas era o óbvio. Não, dá ritmo, tá 2-0. Exato, ele botou o Tassiano. Não, mas tudo bem, tá 2-0. Não, ele estava certo, o Renato. Ele fez certo. Tá 2-0. Só que ele surpreende. O América faz um gol, eles enlouquecem pra cima. E acho que uma terceira substituição dele ia ser ofensiva. Talvez o PP, enfim, mas o Jeromel acaba saindo por um desconforto, para se preservar. Então ali já mata. Por isso que eu ia perguntar a questão do PP ali, porque eu vi ontem muitos comentários, o PP sai jogando, o PP tinha que jogar. A própria questão do Alisson ali, né? Tem uma pergunta para você. Para mim tinha que jogar. Ele vem numa ascensão da seleção que você não pode frear. O jogador da base tá vindo bem, tá atropelando, deixa atropelar. Pois é, mas o Alisson é quase Eu acho ele importante, mas o Alisson é pro Renato e no time do Grêmio aquilo que no voleibol a gente chama da bola de segurança. Sim. Tá? Se apertar, a bola de segurança. Apertou, levanta na ponta lá, o PP a bola vai de ter segurança. aquelas coisas de se tornar o titular, vai oscilar em alguns jogos e aí vai fazer diferença, enfim. Mas eu acho que, no mínimo, ele tinha que estar entrando mais seguido nos jogos. Não pode acontecer hipótese alguma que aconteceu em Caxias, por exemplo. Eu acho que o Renato vai fazer isso com o PP. Né? À medida que tiver essa possibilidade. Da mesma maneira que ele vai também ter parcimônia com a entrada do Jean-Pierre no lugar do Maicon. Sim. Isso aí já está escrito para mim. Mas eu acho o seguinte... Só que o que precisa? Primeiro tem que ver a condição clínica do Jean-Pierre. Sim. Tá? Se ele está totalmente recuperado. Amanhã ele vai fazer um coletivo para tentar jogar no final de semana. Isso, e aí vem a condição clínica é a primeira, depois a condição física. O Grenal está fora. Não, o Grenal está fora. O Grenal acho que o Grêmio vai com os 3 Então isso tem que ir com calma. E a questão do Alisson, se a gente lembrar, toda bola parada de levantamento é do Alisson. Tá? É o caso claro do Grêmio, tem no Inter. O Inter tinha um caso igual ao do Grêmio e o Grêmio tem um caso igual ao do Inter. Só que a diferença é, o Thiago Galhardo estava voando e o cara que estava no time titular não estava voando. O Inter não tinha o Lindoso voando para o Thiago Galhardo não jogar. Né? No caso do Grêmio, o PP está voando, mas o Alisson não está deixando a desejar em nada. Em nada. Então... O Alisson é assim, o Alisson é o mal necessário. É o mal necessário. Eu não diria que seja mal necessário. Ele compõe o que o Renato quer. Ele é um bom jogador. Todo jogo ele vai ser um bom jogador. De vez em quando ele vai fazer um gol. Só que tem assim, ó, o Alisson, ele me lembra o Bruno Cortez. Ele é o 6, 7 todo jogo. Sim. Ele nunca vai te entregar um 4, um 3, mas também nunca vai te entregar um 10. Por sinal, acho que se escalou ontem de novo. Eu tenho certeza absoluta que o Cortez está fora. Não fora sei. Completo. O que jogou o Caio Henrique ontem beirou quase... Não, eu acho que ele, assim, ele tem uma característica diferente do Cortez e eu acho que isso é corrigível, da ultrapassagem na linha de fundo, que eu acho importantíssima, que eu acho que é a qualidade que o Cortez tem, que é chegar na linha de fundo. E o time não sofreu tanto defensivamente com ele, Não, até não. Mas acho que as chances maiores do time. América de Cali foram em cima do Caio Henrique. Eu acho especialmente porque aí é uma área que tu gosta bastante, porque o nosso árbitro lá deu um cartão amarelo pro Caio Henrique, que se ele desse cartão amarelo por todos os lances iguais àquele dali, ele amarelava o time inteiro, né? Isso eu não... E aí, aos 30 minutos do primeiro tempo, teu lateral esquerdo, que não é um defensor de grande valência, que é o caso do Caio Henrique, toma um cartão, aí... Sim, aí ele já não marca o natural, aí ele fica prejudicado. Mas vamos saber do Renato, técnico do Grêmio, o que ele achou do jogo, né, do Grêmio. Um belo jogo de futebol, né? O América nos deu trabalho o tempo todo. No início do jogo o Grêmio começou melhor. Depois o América começou a se encontrar na partida. Nós conseguimos fazer um gol que deu uma tranquilidade maior para a nossa equipe, principalmente para que a gente pudesse usar o que nós temos de melhor, que é o toque de bola. Mas infelizmente o campo não ajudou muito e a minha equipe recuou um pouco demais. Isso fez com que o América crescesse na partida. No intervalo do jogo, o Maicon pediu para sair, entrou o Tassiano e logo no início do segundo tempo o Mateuzinho fez um belíssimo gol que deu uma tranquilidade maior para a equipe. Continuamos encontrando espaço. Poderíamos ter tido uma sorte melhor, poderíamos ter matado o jogo, feito o terceiro gol. Não fizemos, mas o jogo estava bem controlado. O jogo de Libertadores é sempre muito difícil. O América valorizou bastante a nossa vitória. Você vê que todo o estádio aplaudiu a equipe do América, é muito bem treinada, tem uma belíssima equipe. E isso só valoriza ainda mais a vitória do Grêmio, que, como eu falei, Libertadores é sempre muito difícil, principalmente jogando fora de casa.
Libertadores é Libertadores, não adianta, é guerra, não precisa ser só porrada, mas todo mundo, ninguém sequer empatar em Libertadores, não tem jeito. E nesse grupo que o Grêmio tá, que vai ter o Grêmio e o Inter querendo um matar o outro, é importantíssimo ganhar, porque se o Grêmio não ganha, por exemplo, ontem e perde na Arena semana que vem, já fica complicado. É muito complicado. Então, os dois chegam em pé de igualdade para o jogo semana que vem. E vou aproveitar esse gancho do Otávio para dizer o seguinte. Presidente Romildo, presidente Marcelo, sentem numa mesa essa semana, tomem um chopp e assinem. Um vence um Grenal, o outro vence o outro, os dois classificam e deu. Mas isso... Aí disputa com os outros times que vai ficar em primeira, segunda. Exatamente. Seria o ideal, assinem aí uma vitória para cada um e tá porque bom. não pode ser 2 empates. Não, 2 empates Os empates dá 2 pontos e não dá vitória. É que então, dois empates fazem com que o Grêmio repita o que fez contra o América de Cali, ou seja, a necessidade de vencer o Universidade fora de casa, e faz com que o Internacional, que vai jogar as 2 últimas rodadas fora de casa vencer as 2. É complicadíssimo. Cada um ganha uma, tá bom. Mas nós não abordamos aqui uma questão que foi tema da entrevista do Renato, e vamos falar agora, né? O Renato, mais propriamente, vai falar que é uma nova função do Everton. Sim. Eu não sei se é uma nova função mesmo do Everton, mas o Renato tem a palavra. O Everton tem dado, tanto para ele e para o próprio Alisson, uma função um pouquinho diferente, mas se eu for ficar explicando aqui a função que eu dou, os adversários vão ficar ligados. Então, eles têm sim uma função um pouquinho diferente da normal, entendeu? Que isso ajuda bastante a equipe e ajuda bastante eles. Mas essas palavras, da maneira que eu estou tentando modificá-los um pouquinho, aí não dá para falar para vocês não, porque senão o adversário fica ligado e aí começa a mudar o tipo de marcação. O Renato é um avião, né? É um avião, é uma figura. Mas nós mostramos aqui o golaço do Matheus Henrique, né? E o Mateuzinho fala sobre esse gol dele. Como o professor falou, não é porque a gente joga com 3 volantes que quer dizer que a gente vai se recuar, ficar atrás. É uma outra forma de jogo que a gente tem, porque isso é até bom pra gente, porque dá pra confundir o adversário, eles esperam uma forma e a gente vem de outra. E o professor dá liberdade pra gente ali, quem tá do lado da jogada, progredir, e foi o que aconteceu no lance do gol que eu fiz. Eu iniciei a jogada, toquei no Everton, e fui feliz no chute. Graças a Deus pude fazer um grande gol ali. E sobre a comemoração, né, porque internamente a gente tem as nossas brincadeiras ali, e o professor brinca bastante sobre essa camiseta número 7. Aí eu fui ele brincar, né, falei que não foi eu que tinha feito o gol, que foi a número 7. Mas independente disso, o mais importante foi a vitória, porque a gente sabe que estreia de Libertadores é sempre difícil, ainda mais fora de casa, com a torcida inteira contra a gente. E a gente veio aqui, conseguimos um grande resultado sem sofrer gol. Isso mostra aí o poder da nossa equipe e o que a gente quer na competição. Grande Matheus Henrique, grande Mateuzinho. Bom, temos muitas mensagens aqui, mas nós vamos à mensagem do Banrisul agora e a gente volta para o segmento final do Virando o Jogo de hoje. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito bem, estamos no segmento final do Virando o Jogo. O Robson Chaves, lá de Torres, o Otávio, tá? Pede PP urgente no Grêmio, mais o Jean-Pierre. Né? Então ele coloca os dois no time do Grêmio, mais o Kahneman. Ele faz aqui a ressalva. Alfredo Nunes, o Colorado é gigante. Como é que é? O esporte da concorrente é feito na frente da OAS. Não entendi muito. Tá? Júlio Lemos está nos acompanhando, o Aveline também. Mas eu falei aqui que tem várias modalidades esportivas e nós temos o circuito Sesc de corridas também, né? Que agora em março nós temos 3 etapas. Nós temos dia 15 em Caxias do Sul, dia 15 Caxias do Sul, depois dia 22, que é Capão da Canoa, e dia 29 em Santa Maria ainda. Exatamente. Né?
E isso vai o ano todo. Sim, são 19 etapas que classificam para a grande final que acontece no mês de dezembro em Torres, né? Então, as etapas vão acontecendo durante o transcorrer do ano aí, e aí vão sempre classificando, né, para estar os melhores atletas do estado competindo lá nessa grande final, né? Então, também hoje a corrida é o esporte mais democrático que tem, né? Então, a gente procura sempre incentivar as modalidades mais variadas, né? Parte esportiva, seja corrida, esporte coletivo, né? E o circuito de corridas é um deles aí, com certeza. Tá certo. Bom, Cadu já está pronto com os convidados ali para participar do Dois Toques na sequência. E qual é o meu tempo, Riva? Ou não tenho mais tempo? Hein? Acho que acabou, acho que deu fim de papo. Eu só queria uma coisa encerrando. Por favor. Realmente vai terminar a torcida mista? Sim e não, né? Para o jogo contra o... Né, para o Clássico Grenal da Libertadores, não teremos porque está no regulamento. Sim, mas aí é por conta da Conmebol. Agora, que sim, há uma vertente que estuda a possibilidade de encerrar a torcida mista, existe. Pois é. Olha, eu sinceramente... Ô, Aquino, fica quieto aí, Aquino. Teu programa começa depois, Aquino. Não, nunca vi. É um papagaio. Merece o apelido mesmo de papagaio. Ô, Cadu, toma conta aí, Cadu. É brincadeira. Não, papagaio não consegue segurar. Mas eu faço um apelo aqui. Eu ouvi esse comentário, acho que foi na Rádio Grenal, não sei se foi do Lacerda, de que os dois presidentes, Romildo Bolzan Júnior, tá, e Marcelo Medeiros, estariam programando se encontrar para deliberar sobre o fim da torcida mista definitivamente, né? Eu faço um apelo porque isso é exemplo para o restante do país, né? Se o restante do país não quer pegar esse exemplo, o problema é de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas que nós demos o exemplo e, no meu entendimento, nós devemos continuar dando esse exemplo, né, da boa convivência, pelo menos por uma parte da torcida, né, Mas, enfim, né, então eu faço um apelo para que os presidentes de Grêmio Internacional não levem adiante que isso tenha sido apenas uma informação de passagem e que não seja realmente o pensamento. Porque aí botaria, ao invés de 2.000, botaria 4.000 lugares para cada um dos visitantes, né? Torcida do Grêmio, do Beira-Rio claro, e do Inter na Arena. A informação foi passada pelo próprio presidente Romildo na entrevista chegada aqui em Porto Alegre. Mas eu lamento. Eu considero muito o presidente Romildo, mas eu lamento que se termine com a torcida mista, se é que realmente isso vai acontecer. Marcelo, obrigado. Marcelo de Campos Afonso, gerente de esportes e lazer do Sesc, né? Sucesso mais uma vez lá no final de semana. Agradecer o convite, sempre um prazer participar do grande jogo e falar um pouco do que o Sesc está fazendo em torno do esporte no estado, né? Muito obrigado. Com certeza. Um abraço. Obrigado, Otávio. Valeu. Obrigado, Diogo. Obrigado pela sua audiência. Cadu já está pronto? Vamos saber do Flávio Ordóñez, que vai participar do... Pois é, boa pauta. Vamos ver se ele entrega. Flávio Ordóñez vai ter que bancar a torcida mista agora. Gente, muito obrigado. Na sequência, o Cadu Oliveira com o Dois Toques e nós voltamos amanhã ao vivo aqui pela RDC TV. Muito obrigado. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Visite o Banrisul na Expo Direto 2020. O agro é o nosso chão.